Olá pessoal, aqui é o canal Matemática Pauleira e hoje eu vou falar sobre esse desafio. Quantos números tem entre 1 e 5? Letra A, um número. Letra B, 3 números. Letra C, 5 números. Ou letra D, infinitos. Bom pessoal, é notório que muitos têm esse impulso que eu vou ter agora. Quando eu pergunto quantos números existem entre 1 e 5, é bem por impulso que a gente acaba pensando primeiro nos naturais, nos inteiros. E a gente poderia dizer assim, entre 1 e 5 temos 1, 2, 3 números, o 2, o 3 e o 4, como números inteiros, assim. Então, esse é o nosso vício de imediato, por impulso. Se a gente não pensar muito, a gente acaba marcando esses 3 números e marcaria a alternativa do problema como sendo letra B. E alguns até dizem que são 5, entre 1 e 5 são 5, mas na verdade 1 e 5 são as extremidades. Só que tem um porém, pessoal. Eu quero aqui elucidar uma questão e eu quero aqui romper com um certo mito que algumas pessoas de alguns canais têm propagado por aí. Na questão, na pergunta, no desafio, eu pergunto quantos números existem entre 1 e 5, mas em nenhum momento eu mencionei que eram números inteiros. Em nenhum momento eu mencionei que o conjunto universo no qual estávamos trabalhando era o conjunto dos números inteiros. Quando a gente não especifica o conjunto universo onde a gente está trabalhando, aí fica bem vago o problema. Neste caso, como eu não falei de nenhum conjunto universo, eu não fiz nenhuma restrição ao conjunto dos números inteiros, então eu simplesmente admiti que esse conjunto universo poderia ser os reais, se a gente estiver pensando aqui num conjunto mais abrangente, ou então no conjunto dos complexos, que é mais abrangente ainda. Só que esse conjunto é mais visto no terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, admitindo-se que eu não mencionei o conjunto dos inteiros, eu poderia ter entre 1 e 5 vários valores. Na verdade, se eu não mencionei nenhum conjunto universo, então pode ser qualquer número que eu possa apresentar aqui entre 1 e 5. Se a pergunta fosse quantos números inteiros eu tenho entre 1 e 5, estaria correto a alternativa letra B, que fala de 3 números. Mas eu não especifiquei. Então, quando a gente não especifica, fica vago. Então, pode ser qualquer número real complexo. Poderia ser um número irracional, poderia ser um número decimal, fracionário. Poderiam ser vários números. Poderia ser entre 3 e 4. Poderia ter entre 3 e 4. Poderia ter 3,5 e assim vai, eu não especifiquei. Então, quando eu falo de reais, eu estou falando de todos os tipos de números, raiz de 8, 0,03, número negativo. Então, os reais são todos os números que a gente conhece no tratar do estudo da matemática básica. Então, quando eu não faço a restrição, quando eu não restringo aos naturais, aos inteiros, então eu posso ter uma abrangência maior. Então, entre 1 e 2, eu tenho muita gente. Entre 2 e 3 também. Isso aqui não é um espaço vazio nessa reta real. Entre 1 e 2 não há um vácuo de números. Na verdade, existem vários. Então, eu queria só elucidar uma questão que eu vi aqui alguns canais do YouTube falando sobre isso de uma forma que era como se tivesse implícito que se tratava de números inteiros. Mas não, em matemática, a gente não pode tratar as coisas de forma implícita. Não, você tem que delimitar o conjunto, o universo onde você está trabalhando. Você tem que saber onde está pisando. Fora disso, é desorganização, é desordem. Então, o problema fica muito vago. Então, do jeito que eu escrevi lá, pode ser qualquer número real.
complexo, pode ser qualquer valor. Vamos ver um pouquinho aqui da reta real. Vamos dar um zoom aqui nesse intervalo entre 1 e 2 para eu explicar essa situação para vocês. Pessoal, dando um zoom aqui nesse intervalo entre 1 e 2, esse intervalo aqui, eu tenho infinitas coisas. Olha, se eu pegar aqui, ó, e fizer 10 tracinhos, 10 não menos, né? 8 no caso. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui na metade, 6, 7, 8, 9. Desculpa aí, gente, eu não quis fazer exatamente congruente porque não queria me alongar. Eu fiz, digamos que sejam fatias iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos que aqui fossem os centímetros, digamos assim. Então, se eu dividir em pedacinhos iguais, eu vou imaginar esse pedacinho aqui como um número decimal. 1 mais 1 décimo, ou seja, 1,1. Aí aqui eu tenho 1,2. Aí eu poderia dizer assim, o próximo número após o número 1 é 1,1. Errado. Porque se eu der um zoom, vai ter um menorzinho aqui, ó. Que eu posso chamar ele de 1,01. E se eu der outro zoom aqui, porque isso aqui não tem fim, eu vou tendo números cada vez mais próximos de 1, ó. 1,001, depois 1,001, e assim eu vou chegando, ó, mais próximo do número 1, vou acrescentando zero, e eu posso acrescentar infinitos zeros. Logo, se eu não sei nem quem é o próximo número imediato após o número 1 nos reais, imagine eu poder chegar aqui e dizer que são só 3 números, né? São só 3 números entre eles, ou nenhum, ou quantos, né? Então, lembrem que quando eu não especifico que os números são inteiros, então eu tenho uma reta com infinitas coisas. Então, entre 1 e 5, eu tenho infinitos, gente. Infinitos números. Infinitos números seria a alternativa letra D. Por que infinitos números? Porque estamos trabalhando no conjunto dos números reais ou complexos. Eu não especifiquei. Então, se eu não especifico, são infinitos. Logo, a gente pode afirmar que a gente tem infinitos números entre 1 e 5, porque o conjunto dos números reais ele é infinito. Bom, galera, era só isso que eu queria elucidar, porque em um determinado vídeo eu vi alguém no canal colocando um desafio semelhante, e quando alguém falou que eram infinitos, ele simplesmente respondeu: mas está implícito que são inteiros. Não, errado, pessoal. Isso é errado. Em matemática, nada está implícito. Isso é uma falácia. Se a gente quer trabalhar matematicamente, a gente tem que delimitar o conjunto universo onde estamos trabalhando. Então, por exemplo, se eu disser para vocês um determinado problema que o conjunto universo é os naturais, aí eu chego e pergunto... qual é o maior número? Você vai dizer, não tem um maior número. Aí eu pergunto novamente, quem é o menor? Quem estudou um pouquinho sobre o conjunto dos naturais vai dizer que o menor é 0. E está correto. Dentro dos naturais, ele é o menor. Aí eu pergunto para vocês, tem algum número menor que 0 nos naturais? Aí você vai dizer, não, porque 0 é o menor. Se o conjunto universo fosse os inteiros, aí já não há um número menor, porque tem números infinitos e menores que 0. Se tem um número menor que 0, se o meu conjunto universo ele é os inteiros, então eu posso citar o menos 2. Então, tudo depende do conjunto universo onde eu estou trabalhando, onde eu me alicercei. Então, se eu faço essa mesma pergunta, cite um número menor que 0. Se o conjunto universo for os naturais, você vai dizer, não tem, não existe. Está viajando, professor? Não existe. Então, tudo depende do conjunto universo onde trabalhamos.
se ele é natural, inteiro, racional, irracional ou real. Então, no desafio, não havia essa especificação. Logo, qualquer número que viesse à cabeça de vocês seria ferramenta para você resolver esse problema. Bom, gente, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!